Ora viva, bem-vindo de novo ao Vidas com Alma, este programa que a Fundação São João de Deus faz com a televisão Canção Nova, aqui a partir de Lisboa, da Cúria Provincial dos Irmãos de São João de Deus. Estamos prontos para lhe mostrar a si uma nova vida com alma. Desta vez trazemos uma alma alegre, a alma do Padre Pedro. Padre Pedro, ajude-nos a perceber, mas seja muito bem-vindo, antes de mais, aqui aos Irmãos de São João de Deus. Muito obrigado e agradeço pelo convite. Para nós é um gosto, muito obrigado. Uma vez mais, eu recordo quem nos está a ver de que nós vamos descobrir esta alma que está connosco aos poucos, com as perguntas que vamos fazendo. E o Padre Pedro trouxe-nos a sua alma alegre. Porquê a alma alegre, Padre Pedro? Olha, quando recebi este convite, lembro-me quando me perguntaram se era uma alma alegre ou de trabalho, e eu escolhi alma alegre porque, de fato, desde a nascença descobri que, associando a profissão que eu tenho, e tenho esta vontade, concretamente, tanto de servir, assim como de conviver e juntando concretamente da convivência que eu tenho dia a dia e sobretudo com a missão que eu tenho de ser sacerdote ao serviço dos mais necessitados. Muito bem, muito bem. Essa é a grande gasolina que alimenta este motor da alegria que traz consigo. E pois esta é a alavanca. Esta é a alavanca que alimenta concretamente a alma e impulsiona concretamente para a missão. E é por isso que é mesmo a alma alegre. Muito bem. Padre Pedro, muito obrigado por estar connosco. Ajude-nos a conhecê-lo. Quem é este jovem que se senta aqui ao nosso lado? Quem é que é o Pedro? Diga-nos o seu apelido, porque eu, com vergonha, já não sei dizer bem. Por favor. Olha, eu sou Padre Pedro Joaquim Berta Chiquebo. Como estão a perceber, o Chiquebo é apelido moçambicano. Eu sou padre praticamente há 14 anos, nascido numa aldeia chamada Minhoene, concretamente a Lua, e com o nome, com o distrito de Namapa, Nampula, província, muito bem, província, e o país é Moçambique, diocese de Nacala. Muito bem. E por coincidência, eu faço parte de uma paróquia cujo nome é São João de Deus. Sim. Sim, que é mesmo o nome desta casa. Exatamente. Sou o fundador desta casa. Já agora, mais um bocadinho, em que dia é que nasceu? Essas coisas que queremos saber, de quem queremos conhecer. Então, nasci na missão de Alua, no dia 1 de dezembro de 1975, que é uma data histórica, porque é o ano da independência de Moçambique. E nesse período, sendo um filho de católicos, de uma família católica, normalmente, como cá em Portugal, eu fui batizado praticamente no mesmo ano, em 1975. Depois tive o meu percurso vocacional, depois de crescer, com o impulso do meu pai, que foi o professor, naquela altura já um professor, estamos a falar do tempo colonial, e eram os chamados assimilados, e desejava sempre que tivesse um filho sacerdote. Que engraçado, muito bem. Verdade. O Sr. Padre tem irmãos, imagino que sim. E eu tenho irmãos. Eu sou o último irmão dos meus pais. Que engraçado. Sim, sou o último filho mais de novo. O mais novo. Sou o mais novo, sim. Sou o mais novo. Muito bem. Imagino que neste percurso todo algumas imagens tenham ficado marcadas na sua mente. O Sr. Padre recorda-se da primeira memória que tem consigo? Esta é uma pergunta difícil. É difícil, mas nós sempre... Ou uma memória mais interessante, aquela memória que
diz, olha, esta foi uma memória da minha infância que me agrada? Olha, podemos aproximar mais ou menos a experiência de vida, e que uma das memórias que me lembro ter fixado e associando-se a esta alegria que estamos a falar é de ter sido um menino que gostava de jogar a bola e pescava, porque eu nasci perto do Rio Lúrio e estudava na escola secundária de Namapa. Então, a imagem que mais que conservo é este, o ser um menino que jogava a bola, pescava, mas gostava muito de ler. E é esta imagem que concretamente me vem. Guarda de si. Sim. Perdemos um bom jogador de futebol para ganhar um bom pescador de homens? E é mais ou menos isso, sem dizer o clube, senão vou dividir concretamente os meus amigos, mas de facto perdeu-se um grande futebolista para ganhar-se um pescador de homens. E eu pescava, caçava, mas era muito mais pescador. E eu sinto-me alegre o fato de ter abandonado completamente esta atividade e abraçar a outra ao serviço dos mais necessitados. Que bom, Sr. Padre. Há um pormenor que lhe queria perguntar é, recordando estes tempos de menino, o que é que guarda das amizades da sua escola, da sua paróquia? O que é que guarda disto, não é? Destas memórias que nós fazemos quando somos miúdos? Sim. Olha, o que eu guardo de mais belo foi de quando saí da minha aldeia, onde eu fiz o 7º ano, para ir concluir na cidade do 8º ano. Integrei-me numa paróquia catedral de Nampula, da Diocese de Nampula, e aí fizeram a proposta de que fosse o responsável de ajuda e acolhimento fraterno. E visitávamos as cadeias civis, íamos aos doentes, e uma das coisas que marca é ir visitar os reclusos e um dia alguém ter dito, olha, jovem, era um jovem, e eu quero sair daqui. E eu disse a ele, por enquanto não tinha autonomia de o tirar, mas criei esta amizade com os reclusos, juntamente com as irmãs. Mas aí, enquanto jovem, ainda era jovem? E era jovem, aos 15 anos, 14. Então, lembro, além de gostar de futebol, mas o fato de ter abraçado esta vida, a responsabilidade de ir visitar o hospital, ir visitar os doentes, ir visitar os reclusos, fez com que concretamente impulsionasse o meu desejo de um dia desse ser sacerdote ao serviço dos outros. Eu já vou perguntar ao Sr. Padre mais coisas sobre este caminho vocacional, não é? Que fez. Mas ainda voltando aqui um bocadinho às suas origens, queria perguntar-lhe um pormenor que é um pormenor que eu acho de grande importância. Porque eu imagino que passe grande parte do seu tempo aqui em Portugal. E eu recordo-me da primeira vez que fui a Moçambique, uma das coisas que nos marca muito é o cheiro da terra. Da terra. Sim. Ainda sente esta diferença, ou para si, ao contrário, quando vem a Portugal é que lhe faz falta o cheiro à terra? Este sentir... Está mais português do que moçambicano, no fundo era isto que quero perguntar. Muito bem. Nós acabamos nos pegando ali onde nós vivemos, pela natureza da nossa profissão, o fato de sermos missionários. Mas como pessoa, não deixo de ter este gosto, estas saudades da terra onde eu nasci, o apego da terra,
o lembrar-se das atividades que fazia, a pesca, o comportamento da caça, o brincar, mas agora o despegar-se dessas atividades infantis e ir ao encontro dos amigos sacerdotes para partilhar esta alegria que eu sinto cá em Portugal, é sempre uma boa coisa e que nos torna mais vivos e alegres para a missão. A criança, o Pedro criança, vive dentro de si, ele ainda joga a bola de vez em quando com os miúdos que encontra na sua paróquia, ou ele está no seu lugar e hoje o homem Pedro, sacerdote, sério, já esqueceu essas brincadeiras de criança? Ainda que não tenha atividade ativa mesmo de jogar, mas como um formador dos missionários São João Batista, cá em Lisboa, ainda tenho acompanhado alguns jogos, mas sem aquela intensidade. Sem aquela intensidade. Mas um Pedro, agora um Padre Pedro, já agora sem me promover como um regional de Portugal e Lisboa, tem de ser um Pedro de responsabilidade que muitas das vezes abandona aquele Pedro do ambiente infantil. E sinto isso e tenho sentido com a experiência que eu tenho com os mais velhos, a concentração que eu acolho e a responsabilidade que eu tenho tido permite que abandone concretamente aquele Pedro da criança. A criança. Muito bem. Faço-lhe mesmo uma última pergunta que tem a ver com também um ponto muito pessoal. Certamente que cozinha para os outros, não é? Sim. E o Sr. Padre, neste momento de cozinhar, de tratar dos outros, de cuidar dos outros, diga-nos lá qual foi a última vez que cozinhou e o que é que cozinhou para as outras pessoas, para os seus convidados. Olha, faça-nos já agora, já que se falou das saudades, a última vez que eu cozinhei, ainda que goste da culinária portuguesa, mas a última vez que cozinhei foi um peixe seco, o chamado paparrito coçado, com machima em Gouveia, junto da comunidade lá da Serra da Estrela. Então, deliciou os seus confrades. Deliciou os meus confrades. Mas ainda que tenha abandonado, porque nós não podemos também menosprezar o também da culinária onde nós estamos, mas essa foi a última vez com os noviços que nós temos lá e foi muito bom. E depois, o último agradável, juntei com a culinária portuguesa. Quero que lhe diga que acompanhamos com uma sobremesa que é a pera bêbada. Então, isto foi português e moçambicano. Sr. Padre, eu tenho aqui uma escolha que lhe vou pedir que faça. Sim. E fazendo, diga-nos o que é que prefere, por favor, destas duas imagens que estão do outro lado. Das duas imagens que estão do lado. Ainda. Não, é só virar e diga-nos o que é que prefere. Olha que eu prefiro da maçã. Tem a maçã e um pastel de nata. E os pastéis de nata. Os pastéis de nata. Prefere a maçã? Já vinha gostando até há certo tempo. Sim. Do pastel de Belé. Sim. E por causa do açúcar ainda aqui. Que é sempre uma tentação. Uma tentação. E tive que mudar com os conselhos médicos para a fruta. Muito bem, muito bem. Além de gostar mais. Gosto muito bem da fruta. Portanto, se tiver que escolher os dois, se o Pedro estiver sozinho, escolhe o pastel de nata, mas se o Padre Pedro estiver ao pé, escolhe a maçã. A maçã. Então agora também perguntar ao Padre Pedro qual dessas duas imagens é que escolhia? Uma da Natividade, não é? E a outra da Paixão. Qual é que escolhe para Eu si? escolheria da Paixão. Quero que diga
razões? Sim, por favor. Olha, Brevemente. no meu percurso de estudo de teologia, largando um pouco da unidade na diversidade, Igreja Local Universal, que foi minha tese de mestrado, mas peguei-me muito à causa da doação, o entregarmos, o sentido de o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz. Este partir-nos a nós mesmos ao serviço dos outros, que é a razão da nossa existência. A partir deste momento, a partir dos livros que eu via lendo, fiquei cativado na cruz. Não cruz que prende, não cruz de morte, mas cruz que liberta. E é a razão para a qual eu escolheria a cruz, mas a saudade da família tem um sabor especial. E eu vou pegar exatamente nas suas últimas expressões, nas duas últimas expressões, para lhe perguntar se a sua escolha vocacional, eu já no fundo já respondeu um bocadinho lá atrás, mas se a escolha que fez para a sua vida foi um caminho de sofrimento para si ou para a sua família. Quero-eu perguntar se alguém ficou na família mais triste por não ter um Pedro jogador de futebol em vez de um Pedro sacerdote. Muitíssimo obrigado por ter perguntado isto. Olha, vai ajustar contas com o passado. Não. Há um Pedro que estava a estudar para a arquitetura, gostava das ciências exatas, mas tinha um pai, dizia o pai, professor, e a mamã doméstica, não teve a oportunidade de estudar, apesar de ter conhecido de cor a Virgem Maria, naquele tempo aprendiam. Mas o pai sempre desejou que o Pedro fosse sacerdote. Mas os tios, como sabem que nós somos muito pegados aos tios, somos matrilineares, nunca apoiaram esta ideia que o Pedro fosse ao sacerdócio. Pelas razões que eu direi agora, porque o objetivo era de ter um Pedro professor, um enfermeiro, um médico, alguém, e estar na aldeia onde eu cresci para o ajudar, porque eles já tinham percebido isso que é ser sacerdote, sobretudo o que é ser sacerdote missionário. Mas eu seguindo os desejos do pai, porque já estava mais informado, associando-se com a vida minha, vendo concretamente da maneira como as pessoas viviam naquela altura, lendo um pouco naquela altura com o 10º ano que eu tinha, eu achei que tinha de abraçar esta vida para estar ao serviço dos outros e realização pessoal. Esta foi a razão pela qual eu escolhi o sacerdócio, sobretudo para ser missionário de São João Batista. Estes momentos de escolha na nossa vida são sempre momentos, quer queiramos, quer não, sempre de dúvida, questionam a forma como nós estamos, não é? Como nos posicionamos. O Sr. Padre acha que nestes tempos, imagino que tenha começado a pensar nisto com 15 anos, 16 anos, há pouco falava da sua experiência com os reclusos, não é? Sim. Os jovens não querem outras coisas, as namoradas, a vida de alguma forma que possa trazer mais dinheiro, que possa trazer... Porque, na verdade, a vida do missionário é uma vida de dedicação a olhar o outro, não a olhar-nos a nós. O jovem Pedro sentia-se diferente dos outros em relação a isso. Portanto, o Sr. Padre sentia-se diferente na maneira de pensar em relação aos jovens que faziam parte do seu grupo de amigos? E eu senti uma diferença, sim, porque de fato nós partimos juntos, fizemos a 10ª classe, 12º ano juntos, e sempre eu separei-me de um grupo que quis se formar. Alguns, hoje em dia, são alguns diretores provinciais da área da construção, a área que eu gostaria de ser da arquitetura, a ponto de eles terem chamado a mim como o desviado,
Sim, sim. Quando estiveram, alguns foram à Alemanha, outros na Austrália, fazer um estágio, e juntamente com os que ficaram a pescar, porque há alguns jovens, como eu, que não tiveram oportunidades de estudar, ficaram. Mas houve um grupo sempre que ficou com tendências de continuar com a vida, não pegando-se a estes objetivos de sacrifício ao serviço dos outros, com esse espírito de pobreza, de castidade e de obediência. E eu tive a sorte e a oportunidade de descobrir este caminho, porque de fato, crescendo num ambiente destes, em que os meus pais, concretamente, eram também acolhedores, de algumas pessoas que não eram propriamente filhos, então fui um rapaz diferente, senti isso, que tinha de abraçar esta vida em prol dos mais necessitados. E essa sensação que teve enquanto jovem levou-a para o seminário consigo, isto é, a vida do seminário foi uma vida que o marcou também pela diferença, quero eu dizer, estar no seminário não é a mesma coisa que estar na comunidade. Sim. E quando entra, este jovem que era diferente dos outros encontrou-se com outros que tinham feito uma decisão. Sim, exatamente, e tinham feito uma caminhada e tomado uma decisão semelhante. E aí, era igual aos outros? Também era igual aos outros jovens que tinham escolhido ir para o seminário? Ou o Padre Pedro aí também sentiu que cada um segue o seu caminho? No seminário, cada um segue o seu caminho. E eu senti-me influenciado por estes jovens que estavam no seminário, despegando-se dos jovens que estavam anteriormente comigo, naquela aldeia de Minhauene, de uma lua, mas quando cheguei no seminário, encontrei um bom grupo, graças a Deus. Uma família, quase. Uma família, um grupo de família que me influenciou. Quero que diga o seguinte, desde Nampula fui ao Maputo, mas o lugar onde me marcou mais, o lugar onde me influenciaram mais foi Viseu e Lamego, porque quando cheguei a Portugal, fui estudar em Lamego, sendo um dos primeiros seminaristas do missionário São João Batista. O meu formador disse que não podia viver com ele, tinha de ir fazer uma comunidade. Então juntei-me ao seminário superior de Viseu e Lamego. Estudei primeiro ano em Lamego, estudei depois segundo ano em Lamego. Os jovens portugueses, com a sua experiência, tanto experiência acadêmica, assim como experiência de vida real, eles fizeram com que concretamente eu descobrisse uma vida diferente daquela que eu tinha em Moçambique. O servir diferente, a nova evangelização. Então, há um Pedro diferente. É um criador diferente. Então, a ponto de eu ter dito a eles, olha, quando estou convosco, muitas das vezes esqueço-me que sou moçambicano enquanto sou. Por causa deste aspecto de acolhimento, por causa deste aspecto de integração e por causa deste aspecto de terem-me incutido, terem-me concretamente influenciado um outro tipo de valor de vida em relação concretamente àquele que tinha. Normalmente... Sim, Sr. Padre, desculpe, e do mesmo sentido do que está a dizer, falta-me fazer-lhe uma pergunta. Sim. Em algum momento sentiu, nesta caminhada, não é? Mesmo chegando, e agora se calhar até já olhando mais para cá, para Portugal, sim, para o seu caminho cá, e ao momento em que é ordenado, nesse percurso mesmo, antes de ser ordenado, houve alguma altura em que tivesse pensado: eu não devia ter escolhido vir para esta vida? Uma pergunta boa. Teve dúvidas? Em todo momento, eu digo sinceramente que houve momentos de discernimento. A ponto de o meu mestre de noviciado, quando perguntava como é que ia a minha vida, dizia: cada segundo é um segundo de discernimento. Respondendo à sua pergunta, os momentos que eu senti tentado é quando perco meu pai, que era o meu amigo. Já Deus a tenha há 17 anos. E logo pensei em ir ao encontro da minha mãe, que era doméstica, trabalhar para o poder ajudar.
Mas graças à educação que o pai nos deu e, sobretudo, a instrução que tinha dado à nossa mãe, quando eu cheguei a Moçambique, quando voltei de Maputo a Moçambique no velório, a minha mãe disse: teu pai disse não queria te ver cá. Continue com a formação. Este foi um dos primeiros momentos que senti esta tentação. E os outros momentos, concretamente, posso partilhar a experiência da Europa. Sabe, quando saímos de Moçambique, indispensável qualquer jovem encontrarmos aqui as condições que nós encontramos, que são de boas condições de, concretamente, de moradia, boas condições de alimentação, saúde, mas, sobretudo, as boas condições de futuro, em que comparamos um padre moçambicano e um padre de posses diocesano europeu. Então, é este momento que eu senti que tinha de ser muito forte para não ser atraído a uma vida, concretamente, que me pudesse fazer com que abandonasse a vida que fez com que eu já vamos continuar com essa vida, porque vamos fazer uma interrupção muito curta. Não vá para muito longe. Voltamos já. Até já. Ora viva, seja muito bem-vindo de novo. Estamos na companhia do Padre Pedro, que é uma delícia estar a ouvi-lo. Padre Pedro, obrigado por ter vindo partilhar connosco a sua vida, a sua alma alegre. Eu ia até buscar um bocadinho aquilo que os seus amigos diziam há pouco, não é? Como uma alma, mas é que saiu fora do registro dos outros, não era? Sim. Muito obrigado por estar connosco. Eu queria perguntar-lhe agora sobre a sua paróquia atual, sobre a sua missão. O que é que o Sr. Padre, neste momento, qual é a missão que leva, quando todos os dias se levanta de manhã, qual é a missão que leva? Olha, sem prolongar, depois de ter saído de Moçambique, depois dos 10 anos de Moçambique numa paróquia, fui proposto, humildemente dizendo, para uma tarefa que é ser o regional de Moçambique e Portugal. Mas associou-se também a vir a ajudar os missionários do Senhor São João Batista para ser formador. Então, o que é que eu faço? É muito importantíssima, não é? A formação é crucial, não é? Para que o futuro seja ajudar os jovens para poderem ser os missionários da manhã. Então, nesse preciso momento, estou cá em Lisboa. Temos aqui uma casa onde temos dois seminaristas da teologia, estudam na UCP. E temos também um colega já ancião, com a idade que tem, muito trabalhador, uma pessoa que ajudou. E o dia a dia tem sido o acordar, rezar, tomar o pequeno almoço, depois orientar os formadores para que possam orientar os formandos. E eu também faço parte da equipa e fazer algumas tarefas concretamente, tanto orientando os que estão na formação, assim como alguns trabalhos de correspondência com a Alemanha, onde está a nossa cúria, e assim como em Moçambique, onde estão os 4 padres, aliás. Depois também Gouveia, onde está o único padre, com os 2 que já foram noviços e agora são professores lá a trabalhar. Fala-nos um bocadinho, se não se importa, desta emissão específica, dos sacerdotes de São João Batista. O que é que move a congregação? Olha, o fundador, João Maria Rau, que foi um padre diocesano, da Diocese de Tria, ele vendo as consequências da Primeira Guerra Mundial, primeiro a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, jovens, mas também adultos, sem abrigo, alcoólicos, drogados, que andavam na rua. Ele pensou em criar um grupo, concretamente, numa primeira fase de mulheres que pudessem acolher estes nossos irmãos necessitados e proporcionar-lhes uma vida digna
e depois aqueles que tinham de ser integrados na sociedade e podiam ser integrados. E a partir daí ele começou com esta missão, de tal maneira que este é que é o nosso carisma do fundador, Padre João Maria Rau. Então, temos casas em Colônia, em Koblenz, no Bonn, em que são acolhidos estes nossos irmãos em situação de vulnerabilidade. de condição vulnerável, chamam-se rezos, que são conduzidos, educados e depois, mais tarde, integrados na sociedade. Este é que é o grande carisma. Mas depois associa-se também ao carisma da educação. Temos escolas em Moçambique e tivemos a escola de Cristo Rei em Gouveia, mas agora, com a falta de vocações, era a escola seminário. Com a falta de vocações, transformou-se em uma casa de acolhimento. Este é que é o nosso carisma. Muito bem, muito bem. O Sr. Padre acaba de falar num pormenor que, na verdade, temos ouvido com alguma recorrência aqui nas entrevistas que vamos fazendo, o tema da falta de vocações. Vou fazer uma provocação. Sim. Deus não está a chegar ao coração das pessoas, ou as pessoas não estão a deixar que Deus... não estão a ouvir, não estão a deixar que Deus chegue perto delas para que façam um chamamento. Deus... A pergunta foi... Se nós não estamos a deixar que Deus chegue perto de nós, ou é Ele que olha para o que está a acontecer e não vê grande solução, não vê bondade no coração dos homens e não chama para a vocação, não nos chama, porque não nos vê. Muito bem, podíamos chamar de um Deus Pai que pode estar indignado por causa da nova conjuntura do mundo. E nesse caso, no mundo cristão em que nós vivemos. Mas também, por um lado, não deve ser um pai que deseja o mundo ou os seus filhos a viverem como estamos a pensar que estamos a viver. Aquilo que eu sei e aquilo que eu penso é que, de fato, nós estamos a viver num período de grandes transformações. E associando-se a esta pergunta muito objetiva que me faz, o tempo dirá. E neste preciso momento temos o grande evento que está sendo realizado neste preciso momento, esta primeira Assembleia, que é do Sínodo. E é por aí, espero que não estar a adiantar com esta pergunta que fará. E eu acho que é necessariamente, e é aí onde a Igreja vai se renovar. Procurarmos uma outra nova maneira de propor às pessoas para a vocação, propor às pessoas para as ordenações, propor às pessoas para a missão. E estes encontros poderão traçar alguns novos caminhos para esta nova realidade. Para aproximar as pessoas de Deus. Porque Deus está perto das pessoas. Eu acho que nós temos de descobrir maneiras muito objetivas como é que nós podemos aproximar as pessoas. Porque imagine só, eu fui no domingo no encontro da Assembleia Geral dos Superiores em Fátima, fiquei muito impressionado da quantidade dos peregrinos em Fátima. E eu questionava e falava com o meu aluno que dizia assim, que realidade é esta? E para onde é que nós estamos a caminhar? Um mundo em que é muito pessimista, a falar da falta de vocações, falta de crentes, mas de um momento para outro vemos. Eu acho que o que nos falta neste preciso momento é descobrir como é que nós podemos anunciar às pessoas. Falaria o seguinte, precisamos de uma nova evangelização com os seus próprios critérios, novos modelos. Muito bem, muito bem. Muito, muito interessante. Sim, sim. Uma questão mais próxima, que também, no fundo, também é aqui um bocadinho o desafio.
qual é o sacramento que ao Senhor Padre mais lhe dá contentamento de celebrar? É o batismo? É o casamento? Qual é o sacramento que para si chega ao final do dia e diz: epá, sim senhor, isto hoje foi muito realizado. Muito giro. Sim. Olha, todos os sacramentos, já agora falando da alegria, criam-me alegria. Mas há sempre, de fato, aquele que nos cria um tico, um ponto mais sublime, alegre e tudo. Eu acho que o sacramento do matrimônio, ainda que seja padre com o celibato que eu vivo, considero como um dos sacramentos complementares. E é este mesmo que às vezes quando me põe mais alegre, quando me convidam completamente a testemunhar. O que é interessante. A verdade é que agora vem a pergunta seguinte, não é? Porque depois, então, vou aproveitar no matrimónio e vou pegar nas consequências por aí fora. Porque a verdade é que também há o outro lado, não é? Que há muitos casais que acabam por romper. Esse matrimónio. Como é que o Sr. Padre olha para esta situação do divórcio, não é? Do divórcio civil, vamos dizer assim, não é? E a vontade destes crentes de se manterem ligados à Igreja e de quererem, da mesma forma, fazer parte de uma comunidade religiosa. Desculpa a provocação. Não está muito bem. Nós estamos na mesma área. Olha, vendo a conjuntura desse tempo, concretamente, e da maneira como se vive concretamente este sacramento, eu acho que ainda temos de caminhar de formas a descobrirmos qual é que seria os motivos que poderiam fazer com que haja uma consistência do próprio matrimônio. Porque acabou de dizer, de fato, que às vezes quando unem-se, depois passando algum tempo desunem-se. E nisto eu pegava no aspecto material. Porque se nós formos a fazer comparação, aqui no aspecto, no contexto europeu, concretamente, há aspectos positivos, ainda que haja alguns aspectos que também sejam... que é a questão de prepararem-se para o matrimônio, mas esta preparação faz-se depois de alguém saber, de fato, que já estamos preparados concretamente e materialmente, tanto o homem, assim como a mulher. Mas se nós pegarmos este critério que faz com que se prepare para o matrimônio, o futuro pode ser pode ser o individualismo. Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer, porque cada um começa a calcular o que é seu, depois o coisa. No futuro, eu tenho desejo, é uma minha opinião, que tanto o aspecto material, assim como o espiritual, tinha de ser antecedido do sacramento, para que não haja um desfazamento. Porque o aspecto material, às vezes, quando tem levado muito aos divórcios. Muito bem, Sr. Padre. Entramos aqui numa fase final em que eu sou mais provocador. Sim, mas vim cá para isso e eu gosto muito. E faço-lhe aqui uma questão interessante que eu acho interessante, que é se recorda da última boa ação que fez. Não pode demorar muito a responder. Sim. Que é uma questão que é difícil. Porque, de fato, para mim é fácil, concretamente, se tivesse que confessar assim, não confessando padre ou coisa. Mas se eu tivesse que me abrir,
seria fácil dizer as minhas fragilidades do que dizer Mais as minhas fácil, bondades, as certo. minhas ofertas. Então, mas eu posso Mas uma dizer... das coisas, concretamente, a boa ação, né? Sim, Diz uma que boa ação. uma das A boas ações... última boa ação que terá feito. A última boa ação que eu terei feito é quando eu saí de Fátima, concretamente, o ter encontrado uma mamãe idosa na bilheteira, queria conseguir o bilhete e que o autocarro já estava prestes para Lisboa e nós tínhamos de conseguir os mesmos bilhetes para ir no autocarro. E eu senti que ela precisava mais do que concretamente eu. E hoje, mais do que nunca, nós temos muita falta desta atitude Empática. de dar prioridade aos outros, cedermos, quando que é de ceder, de sentirmos que estamos a perder para ganharmos alguma causa em prol daqueles que são necessitados. Nesse preciso momento, a mãe, aquela avó, era mais necessitada do que concretamente para eu. E eu associo a isto a estas grandes confusões que aparecem sem precisar de entrar na política e que a grande causa das lutas e das guerras é a falta de cedência, a falta desta... o dar-se prioridade ao outro, ceder ao outro, o amor que nós temos aos outros. Então, esta é que foi uma das ações que eu fiz, humildemente dizendo, que me tocou e queria que isto se multiplicasse para os jovens, sobretudo, para que eles multipliquem cada vez mais vida Muito na vida deles. Sr. Padre, muito obrigado por este testemunho. E não posso também deixar de fazer uma ou outra provocação que também é muito evidente naquilo que vemos nos nossos dias e porque fala fala disto, o Sr. Padre fala deste pormenor. Nós temos visto que as pessoas têm vindo a procurar um outro registro de espiritualidade. Vemos-las a encontrar a encontrar a sua satisfação espiritual noutras fórmulas de espiritualidade. O que é que estamos a fazer mal? Estamos a posicionar-nos mal? Estamos a comunicar mal? Ou estamos a dar mau exemplo? O que é que acha que está a acontecer? A nível da procura do outro. Exatamente. Muito bem. Olha, sem precisar de ir ao fixismo, ao radicalismo de conceber as coisas como... O mundo hoje em dia, ainda que precisa de descobertas, eu acho que precisa de perseverança. E esta é a educação que nós temos desde há muito tempo. E falando dos hábitos e costumes europeus, sobretudo de Portugal, que eu gosto, associando-se aos hábitos africanos, e eu costumo dizer às pessoas, ali onde eu me sinto à vontade, quando estou em plenas homilias, que olha, o ser cristão faz parte da cultura portuguesa. Então, deve ser estimado. É um vaso que se parte facilmente. É preciso ser preservado. Sem demorar, eu, sem dizer os nomes, vou lhe dar um exemplo sobre a questão da perseverança e não aderirmos a outras religiões quando temos uma. Eu fui batizar, por acaso, quem se ouvir a pessoa é uma amiga muito coisa. Fui batizar uma criança na região chamada Cabeça, naquela região na Ceia, chamada Cabeça. Então, uma das propostas que eu fiz aos pais foi de fazer com que aquela criança seja educada assim como é no ambiente cristão e crescer no ambiente cristão e sem abandonar a sua fé. E eu perguntei no seguinte, se o irmão daquele pai cuja sua criança era batizada, de que clube é que era? Ele disse que era benfiquista.
Perguntei ao outro, disse que era sportinguista. Eu perguntei aos dois, vocês são capazes de abandonar os vossos clubes? Disseram, nem que nos deem bilhões. Não somos capazes de dizer. E eu disse-lhes assim, façam o mesmo com esta criança e façam o mesmo convosco. Assim como fazem com o futebol, fazem com os gostos que vocês têm com as comidas, fazem também com os hábitos alimentares, façam o mesmo com a própria religião. Nós não podemos abandonar aquilo que é o nosso hábito e faz parte da nossa cultura. No fundo, é sermos inabaláveis na fé e na religião em que nós pertencemos. Fantástico. Sr. Padre, e se calhar também no mesmo sentido, o celibato, e há pouco, Sim, sim. também por causa do matrimónio, Sim, sim. o celibato, na sua opinião, é mesmo condição para se ser sacerdote? O celibato é condição necessária para ser sacerdote, sendo de uma dimensão histórica. Nós sabemos isto, que se formos recuar da história, concretamente sem precisar de dizer nomes, nem de papas, nem de sacerdotes, até certa altura, esse celibato foi implementado por várias razões. Por isso, eu considero como uma condição necessária para o sacerdote. Agora, se me perguntasse, sem precisar de adulterar essas perguntas, qual é a razão que faz com que eu diga isso? Uma das razões que eu aprendi, ainda que seja necessário concretamente constituir família, mas o sacerdote precisa do celibato para a disponibilidade na missão. E essa é a tal disponibilidade que falava no início, o estar disponível para que quem está à nossa espera e precisa de nós possa nos encontrar sem reservas. Sim, sim. Exatamente. Sim. Porque repare só que se nós não considerarmos o celibato, este que nós chamamos o voto de castidade, associado aos outros votos de obediência, de pobreza, que é a questão de desprendermos do material para a causa nobre, que é estarmos disponíveis para outra coisa, já o celibato não tem sentido. É preciso relacionarmos com os outros fatores. Atenção, não digo que um dia desses não possamos pensar o diferente e não possamos viver diferentes. Mas este é um outro debate. Exatamente. Eu vou aproveitar este momento para enviar um abraço a todos os que nos estão a ver, com votos de que não percam o próximo momento em que vamos falar sobre uma nova vida com alma. Agradecer ao Padre Pedro este momento que esteve aqui connosco, que nos mostrou a sua alma alegre e que nos deu aqui 2 ou 3 momentos absolutamente fundamentais para podermos também nós olhar para a nossa alma e perguntarmos se a nossa vida também carrega esta alma alegre. Obrigado, Padre Pedro. A você que nos está a ver, acompanhe ainda, porque ainda fazemos mais um pouco de conversa, mas não se esqueça que na próxima semana estamos de novo junto de si. Padre Pedro, faço uma última provocação. Obrigado. Quando nós olhamos para esta imagem que temos uma Europa envelhecida, cansada, e olhamos, por exemplo, para o continente africano com tantos jovens, com tanta gente com vontade de fazer coisas, nós estamos a olhar para o sítio errado. Não devíamos estar a olhar para a África e dizer é ali que temos que apostar, é lá que temos que fundamentar a nossa vida para que a humanidade volte a crescer com energia, porque há muita energia em África, não é? E há muita vontade de querer fazer boas coisas.
estamos presos à nossa cadeira, não queremos ir ter com quem tem essa energia? Acha que é isso que se passa? Bem, eu considero isto como a alimentação dos hábitos. Não pode ser concebido isto como algo que crie um remorso, dizer que é uma rejeição total. Porque, e repare só que se uma criança for educada, há um certo contexto, uma certa região, e não sai dali, o que é que eu quero dizer? É mais fácil, concretamente, pensarmos positivo e abrirem-se europeus, como vocês estão a entrevistar, do que abrir-se a esta realidade africana, asiática, do que concretamente alguém que sempre foi fechado, esteve fechado. Agora, respondendo à sua pergunta, é necessário sim que a Europa saia ao encontro concretamente dos contextos mais agora férteis sob o ponto de vista de natalidade, sob o ponto de vista de espiritualidades. Neste preciso momento nós, falando da nossa congregação e falando das outras congregações, se reparar, tem mais vocações, concretamente na Índia, África e outras partes, podíamos dizer, concretamente. Sim, os irmãos São João de Deus, a mesma coisa também, não é? Quem dera, concretamente, se tivéssemos este espírito. E já agora, não entrando concretamente na política, não é isso que nós estamos a falar, eu tenho o desejo e rezo para que, associando-se a esta pergunta que fez, concretamente o mundo, tanto a religião, assim como concretamente as autoridades, estejam abertas às migrações, tanto as migrações como as imigrações, assim como migrações, para que de fato os povos se encontrem.